sentir o seu poder. É preciso que brilhe alto na chave, pensar que isso apareça, espalhar por muitos anos, uma crença para atravessar o mar, o ar pega a água, chegar ao outro lado. Você precisa acreditar. Deus será preciso um lugar, só te matei, e clamar mais alto que o mundo, para então voltar a ver. É preciso crer na cruz, para se tornar um novo ser, esperar só mais um pouco, até Jesus vencer. Para atravessar o mar, coloque o pé na água, para chegar ao outro lado. Você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar pra você, mas antes você precisa crer. Sem fé é impossível a chegar sem a Deus. Pela fé os seus pés irão tocar, tá firme no meio do mar. Para atravessar o mar, coloque o pé na água, pra chegar ao outro lado. Você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar pra você, mas antes você precisa crer. Amém. Da morte para a vida. Eu sou Ileana Sandalazini, sou de San Nicolás, uma cidade da Argentina. Minha família é composta pelo meu marido, Javier, e pelos meus 2 filhos, Jean Franco e Tomás. Em 2016, sofremos um sequestro por parte de 8 pessoas que invadiram nossa casa. Depois disso, nos mudamos para um apartamento. E certa noite, de madrugada, uma luz intensa me despertou. Achei estranho e pensei que talvez estivesse sonhando. Virei a cabeça sem saber exatamente porquê, e quando olhei para o lado do closet, vi que meu marido estava rígido, como se estivesse paralisado, e percebi que ele estava tendo uma convulsão. Eu nunca tinha visto uma convulsão antes, e não sabia o que fazer. Os membros dele estavam retraídos. Logo a emergência chegou e tentou prestar os primeiros socorros, verificando a pressão arterial e o açúcar no sangue. Ao checarem os sinais vitais, disseram que ele não tinha sinais de vida, não respirava. Para os paramédicos, ele estava morto. Então, pedi a Deus que o trouxesse de volta. Eu precisava que meu esposo retornasse da morte. Nesse momento, Javier deu um suspiro profundo e voltou a respirar. Os paramédicos rapidamente reconectaram todos os aparelhos
e deram oxigênio manualmente. Eles o levaram de cadeira de rodas para a clínica mais próxima. Quando cheguei à clínica, o neurologista me fez sentar e disse: "Você está diante de um milagre." Em 48 horas, nos disseram que ele poderia voltar para casa, pois não havia nenhuma lesão. Eu só conseguia pensar: devo a minha vida a Deus. Não havia outro sentimento. Depois que meu marido teve alta, comecei a sentir coisas estranhas no meu corpo, como tonturas, o tempo todo, e suores excessivos. Busquei ajuda médica, fiz vários exames, mas todos diziam que eu não tinha nada. Tudo isso me levou a buscar a Deus intensamente. Depois desse momento que vivi, pensei: e agora? Como eu faço para encontrar Deus? Nós temos uma pequena loja de carnes, e quando os clientes entravam, eu puxava conversa para ver se eram crentes. Se diziam que sim ou se falavam: que Deus te abençoe. Eu perguntava a qual igreja pertenciam, porque eu queria muito saber. Insisti tanto nisso que nosso funcionário, que era adventista, um dia disse: "Por que você não vai à nossa igreja? Podemos te convidar." E assim aconteceu. Quando entrei na igreja adventista, algumas pessoas me cumprimentaram com abraços e senti que ali era o meu lugar. Logo me convidaram para estudar a Bíblia. Foi Karina, esposa de Juan, quem me trouxe os estudos bíblicos. Assim, no dia 26 de novembro de 2017, fui batizada na igreja adventista. Durante os estudos bíblicos, lembro que me ensinaram sobre a nova terra e eu pensava: quero que minha família viva tudo isso que estou vivendo. Em 2020, durante a pandemia, formamos grupos de estudo e pedi às minhas amigas de oração para orarem por mim, pois eu queria estudar a Bíblia com Tomás, Jean Franco e Javier. Foi um momento de muita emoção, especialmente pela minha esposa. Hoje, nossa vida mudou e agora seguimos o que Deus diz. Então, em 2 de dezembro de 2023, minha família foi batizada. Estava muito agradecida, pois além de toda a congregação, toda a minha família estava presente. Há um versículo que li durante os estudos bíblicos e que sempre ressoou em mim. É Lucas 18, 27, que diz: "O que é impossível para os homens é possível para Deus." A vida é possível para Deus. A restauração dos corações é possível para Deus. E Deus me ensinou que mesmo quando eu não vejo, Ele pode tornar tudo possível. Agora chegou a hora de adorarmos juntos, através dos dízimos e ofertas. Provai e vede. Histórias de fé. Toma, Senhor.
Querido Pai que está nos céus, obrigado pela oportunidade que temos de devolver o que é teu. Te pedimos agora, Senhor, que o Senhor abençoe essas ofertas, esses dízimos, que eles possam ser encaminhados para realizar a tua obra fora daqui. Que essa mensagem possa se espalhar para todos através da nossa devolução. Te pedimos agora um bom culto, meu Deus. Isso é o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Essas são palavras do Espírito de Deus, que outra vez você ouviu. Não resista mais ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos restaura com o toque de suas mãos. Mas qual será sua decisão? Toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Para qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Para quem nada tem, Ele tudo é. Não resista mais ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos restaura com o toque de suas mãos. Mas qual será sua decisão? Para toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Para qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Para quem nada tem, Ele tudo é. Para toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Para qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Para quem nada tem, Jesus é tudo. Para quem quer viver, Ele é o pão da vida. Para quem quer viver, Ele é o pão. Amém. Convidamos o pastor. Maravilhoso Deus, estamos felizes por estar em tua presença, pela grata oportunidade de te adorar, de cultuar ao Senhor, de aprender a tua palavra. Nós pedimos ao Senhor, por favor, fale de maneira intensa e profunda com cada um de nós, que o Espírito possa estar sobre cada adorador que veio aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Pode me trazer o microfone de foi atrás? Bom dia. Bom dia. Porque o fio não me deixa andar, né?
Eu gosto de andar. Eu sei que eu complico a vida de quem filma, mas eu gosto de me movimentar um pouco. Sejam todos bem-vindos à casa de Deus. Estamos muito felizes com a presença de todos vocês. Certamente Deus é honrado com o nosso culto a Ele, né? Com a nossa adoração a Ele. Eu quero dizer que hoje é um dia especial, porque é sábado, mas também porque nós teremos uma festa batismal, né? E nós também estamos felizes porque nós temos muitos amigos que estão nos visitando hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Mas eu quero apresentar uns amigos que vieram de Lucas nos visitar, vai passar o final de semana aqui conosco. Então eu quero pedir para que eles fiquem de pé. Eu vou começar pela mãe do Eilo, porque o Eilo você já conhece, né? Mas a mãe do Eilo você não conhece. A Ana Maria está aqui conosco, ela é lá da Igreja Central de Lucas do Rio. Está também ali, cadê o Sebastião? O Sebastião foi arrebatado? Foi arrebatado. A Kelly é a esposa do irmão Sebastião, tem ali a sua filha Micaele e a Nicole. A Nicole está ali também. Então sejam todos muito bem-vindos à nossa igreja, tá bem? Amigos, nós estamos finalizando o nosso evangelismo. Nós realizamos durante 15 dias com a proclamação da palavra, né? Mas nós já iniciamos antes. Nesse processo nasceu o grupo de exploradores Shalom, né? Renasceu o explorador Shalom, já está bem consolidado, podemos assim dizer. Já temos algumas ações que nós fizemos como clube e inclusive estamos aí com 30 vagas compradas para ir ao concluir da AML, né? Glória a Deus! Durante esses últimos 15 dias nós tivemos aqui muitas atividades, foi um momento muito significativo e hoje nós vamos finalizar esse processo de evangelismo com o nosso leilão hoje à noite ali no pátio da igreja. Então você que quer pelo menos ver como foi o processo, quer ver como vai ser o leilão, venha e participe conosco, vai ser uma festa maravilhosa, né? E eu fiquei sabendo também que vai ter uma comida especial, né? Então vai ser um momento muito significativo. E hoje, no calendário da igreja, nós estamos finalizando a Semana Santa. Nós, da igreja CPA3, da igreja 7 do nosso distrito, estamos num processo um pouquinho diferente porque estamos em evangelismo. Então nós abordamos temas referentes a doutrinas da igreja. O pastor Daigo ali elaborou durante esses dias e foi muito significativo, foi muito bom. Mas hoje eu quero abordar com vocês um tema muito especial. Nós vamos ver, até falei um pouquinho ali no momento da lição, vamos falar de uma maneira um pouco mais ampla agora. Nós vamos retratar a imagem e a realidade. A Bíblia utiliza muito isso, nós chamamos de simbologia, símbolos, né? Nós partimos da imagem e essa imagem pode ser uma ilustração, essa imagem pode ser um acontecimento real, mas ele se torna uma imagem, esse acontecimento real, quando ele aponta para uma realidade maior. Então hoje nós vamos falar de uma imagem e de uma realidade. E qual é a imagem que nós vamos falar? Nós vamos falar um pouquinho daquele que para mim, né? Às vezes eu digo isso, as pessoas falam, não acredito, ninguém tem esse livro como livro favorito da Bíblia. Mas eu tenho. Para mim, meu livro favorito da Bíblia é o livro de Êxodo. O livro de Êxodo é o meu livro favorito da Bíblia, né? Por quê? Porque o livro de Êxodo, na verdade, ele é uma imagem do plano da salvação, certo? Então eu gosto muito do livro de Êxodo. Então hoje nós vamos estudar um pouquinho do livro de Êxodo. Eu vou pedir para você abrir sua Bíblia no capítulo 7 do livro de Êxodo. Eu vou subir aqui para deixar minha Bíblia e eu vou descer e a gente vai conversando, tá? Capítulo 7 do livro de Êxodo. O livro de Êxodo ele é surpreendente, porque no livro de Êxodo nós temos duas sequências de 10. Então no livro de Êxodo nós temos 10 pragas, nós também temos os 10 mandamentos. É interessante, né? Não é o tema que eu vou abordar hoje, mas se eu disser para vocês que as 10 pragas e os 10 mandamentos são a mesma coisa? Talvez você nunca tenha ouvido isso, né? Mas teve um teólogo que escreveu sobre isso, ele fez uma tese sobre isso. Ele disse que os 10 mandamentos e as 10 pragas é a mesma coisa.
né? E tem alguns elementos que mostram isso. Por exemplo, as 10 pragas, elas chegaram ali no Egito, onde o povo de Deus estava, em volta de elementos sobrenaturais. Então nós temos ali Moisés, e Moisés faz algumas coisas, por exemplo, ele toca seu cajado na água do rio Nilo, e todas as águas se transformam em sangue. Moisés toca seu cajado no chão, todo o pó da terra se transforma em piolho. Então são elementos sobrenaturais, né? Os 10 mandamentos, quando você vai ali no Monte Sinai, um pouquinho mais para frente, nós temos elementos sobrenaturais, trovões, relâmpagos, o monte fica diferente, o povo fica assustado, então Deus dá os 10 mandamentos. Temos elementos sobrenaturais. Tanto as pragas quanto os 10 mandamentos foram dadas por Deus para o benefício do povo de Israel, os descendentes de Jacó. Então nós temos mais esse paralelo entre as pragas e os 10 mandamentos. E nós temos ainda um outro paralelo. Tanto as pragas quanto os 10 mandamentos só acontecem por intermédio de Moisés, os dois, tá? Então é muito interessante. Então o tema hoje não é mostrar a conexão das pragas com os 10 mandamentos. O tema hoje é mostrar algo mais profundo do que isso, tá? E é lá que nós vamos chegar. E nós vamos voltar um pouquinho lá atrás, porque a gente sabe que as pragas veio no contexto do Egito, que o povo de Deus era escravo no Egito. Mas como foi que esse povo se tornou escravo no Egito? Quem era esse povo de Deus? Qual é a origem do povo de Israel? O povo de Israel se origina a partir de uma pessoa que tem o nome de Israel. Se chamava Jacó, passou a se chamar Israel. Daí por diante, começa a chamar os filhos de Israel. Nasce, a família de Jacó se torna uma nação, chamada nação de Israel. Mas a origem é um pouco mais atrás, com Abrão. Não Abraão, Abrão. Depois ele tem o nome mudado para Abraão. Então Abrão era de onde? Qual era a origem dele? Qual era o lugar geográfico onde Abrão vivia? Ur, uma cidade chamada Ur. E Ur ficava onde? Em que região? Onde? Caldeia. Lá diz que ele era de Ur dos caldeus. Que outro personagem bíblico era da Caldeia? Era da região da Caldeia, era caldeu. Nabucodonosor. Babilônia ficava na região da Caldeia. Logo a origem do povo de Israel, eles têm uma origem caldeia. Aí Deus diz assim: Abrão, imagina a cena. Deus diz assim: Abrão para, porque ele escuta alguém chamar o nome dele. E aí ele olha para frente, não vê ninguém, olha para os lados, ele olha para trás, ele não vê ninguém. Mas ele não está ficando louco, tem alguém falando com ele. E ele começa a ouvir essa voz com uma certa constância. E ele começa a dialogar com esse ser superior que fala com ele. E Deus se apresenta: eu sou Deus, Criador do céu e da terra. E Abraão então tem esse relacionamento com Deus. E num determinado momento, quando esse relacionamento está sólido, Deus diz assim: Abraão, agora é o seguinte, agora eu vou te pedir uma coisa. Agora eu vou pedir para você sair do meio dos teus parentes, para você se mudar da tua terra, e você vai para um lugar que eu vou te mostrar. Mas Senhor, qual é o lugar? Eu vou te mostrar. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A mudança é um negócio difícil de fazer. É difícil. E eu digo com propriedade, porque eu já me mudei certamente mais de 20 vezes. Mais de 20 vezes. Então eu já me mudei muito. Então cada mudança é difícil. E uma das partes mais difícil da mudança é você estar longe dos seus familiares. Essa é uma das partes mais difíceis, você estar longe dos seus familiares. Se hoje é difícil, que nós temos a tecnologia que mesmo à distância conseguimos nos aproximar, como o WhatsApp e tudo mais, imagine que os dias de Abraão, onde isso não era comum. Não era comum, no período patriarcal não era comum. Então a pessoa ela nascia, crescia, se desenvolvia e se estabelecia no seio da família, no clã familiar. Era assim que acontecia. Então imagine agora Abraão chegando na sua família reunida, seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus tios, suas tias, seus primos, toda a família ali. E Abraão diz assim: olha, eu digo a vocês aqui, porque eu estou de mudança. Como assim mudança? O que é isso? Não, é que eu vou sair daqui e vou para um outro lugar. Tá, mas por quê? Porque Deus falou comigo que era para mim. Tá, mas que Deus?
Abraão não tinha uma imagem para mostrar essa pessoa que falou para mim. Ele não tinha, apenas ele conhecia uma voz que falou para ele. Então, mas como assim você vai? E você vai para onde? Eu não sei, ele disse que vai me mostrar onde que era. Ou seja, Abraão estava fazendo um negócio de louco. O que Abraão estava fazendo não era normal. E Abraão estava fazendo isso sobre a promessa de Deus. Eu vou pedir para que as crianças, os responsáveis pelas crianças, levem para perto de si as crianças, senão eu vou ter dificuldade de pegar. E me perdoe, mas eu vou ter que dizer agora: dentro da igreja não é o local adequado para as crianças comerem. Não é. Isso precisa ser feito lá na salinha quando terminar. Isso é reverência, isso é adoração. Ok? Posso contar com vocês? Pode ser? Então, tá bom. Agora vai dar certo. Abraão fez tudo isso, sendo considerado louco, saindo do meio dos seus parentes, indo para um lugar que ele não conhecia, porque ele estava fazendo sobre a promessa de que Deus faria dele uma grande nação. Era sobre essa promessa que Abraão estava fazendo isso. E ele sonhava em, a partir dele, ter uma grande nação. Ele sonhava com isso. Só que Abraão morreu e ele não viu essa grande nação. Porque quando Abraão morre, ele tem um filho, Isaac. Não é uma grande nação, é um filho. Depois, essa promessa que Deus fez a Abraão passou a Isaac. Só que Isaac morre e ele não vê o cumprimento dessa promessa. Ele não vê. Porque quando ele morre, ele tem 2 filhos, Esaú e Jacó. Então, essa promessa que foi feita a Abraão, que passou para Isaac, ela deveria agora ser passada para Esaú. Porque embora Esaú e Jacó fossem gêmeos, Esaú saiu primeiro do ventre da mãe. Então ele era o primogênito, ele tinha o direito de herdar a promessa e se tornar o líder da família. Mas ele deu pouca importância a essa promessa, e essa promessa se passou a Jacó. E agora, Jacó, ele tem um contexto familiar totalmente inadequado para os padrões de Deus, onde ele tem um relacionamento com 2 esposas, tem mais 2 mulheres que são as servas das suas esposas, e 12 filhos dessas 4 mulheres. Isso gerou sérias consequências dentro daquele núcleo familiar, a tal ponto dos irmãos chegarem a se odiar. Se odiaram tanto que eles decidiram vender um deles como escravo, que foi José. E José foi vendido para o Egito. O pai recebeu a notícia de que ele tinha morrido, uma informação não verídica, mas foi assim que foi. Foi assim que aconteceu. E o fato é que, num determinado momento de fome, que todos aqui conhecemos a história, os filhos de Jacó vão ao Egito. Os filhos de Israel vão ao Egito para comprar mantimento. E ali, nós sabemos do encontro que aconteceu, aquele menino que foi vendido como escravo havia se tornado governador do Egito. E lá estava José. Diante da fome que ainda haveria pela frente, ele pede para que a sua família venha. O texto bíblico diz que em torno de 70 pessoas da família de Jacó, da família de Israel, desceram para o Egito. Em torno de 70 pessoas. E ali eles chegaram no Egito com o status de serem a família do governador do Egito. Veja que privilégio. Só que o tempo passa e aquela geração morreu. Aquelas 70 pessoas que chegaram ao Egito eles morreram. Mas vieram seus filhos, permaneceram ali. E depois aquela geração dos filhos passou e veio uma outra geração. E assim eles permaneceram no Egito durante 430 anos. E durante esse processo, aquela promessa que foi feita para Abraão, ela se cumpriu. Aquele povo, que era em torno de 70 pessoas, se estima que quando saíram do Egito, era em torno de 2 milhões de pessoas. A promessa se cumpriu, aquele povo se tornou uma nação numerosa. Embora Abraão não tenha visto, Jacó não tenha visto, Isaac não tenha visto, ali saiu uma nação muito grande dali. Só que nesse processo de 430 anos,
eles caíram do status de parente do governador do Egito para uma nação de escravos. Eles eram escravos. Deus levanta um homem chamado Moisés, que foi criado dentro do palácio do Egito. Nós conhecemos a história, porque eu estou fazendo um resumo para chegar no que importa. Foi criado ali dentro, se achava poderoso em palavras, habilidoso com a espada, foi preparado para assumir o trono de Faraó, para ser um dos faraós, mas ele acaba saindo dali numa condição desfavorável e ele vive no deserto durante 40 anos. E aí, depois de 40 anos no deserto, Deus então chama Moisés e diz assim: Moisés, eu vou te mandar para o Egito. Veja, a didática de Deus, ela não muda. Deus que falou com Abraão lá atrás, agora fala com Moisés. Moisés escuta uma voz e Deus fala com ele, diz: olha, eu vou te mandar para o Egito para você libertar o povo. Ele já tinha tido esse anseio de libertar o povo quando ele matou aquele egípcio. Ele já tinha tido esse anseio de libertar o povo. Ele se achava poderoso para isso naquele momento. Mas agora, 40 anos depois, quando Deus coloca sobre ele essa responsabilidade, ele diz assim: Senhor, quem sou eu? Eu não sei falar. Antes ele se achava poderoso de palavras, com as palavras. Agora ele dizia: eu não sei falar. Aí quando ele reconhece que ele não é nada, é justamente quando Deus pode utilizar. Senhor, eu não sei falar, eu não consigo fazer isso. Deus falou assim: é isso mesmo, você não sabe mesmo. Agora você dá conta, porque agora você não dá conta. Você reconhece que você não dá conta. Agora eu vou agir através de você. Não é por você, não é pelo seu poder, é através do meu poder. Agora você vai, que vai dar certo. E aí Moisés vai, chega no Egito, Moisés vai para uma audiência com o Faraó. E aí, nessa audiência com o Faraó, Moisés diz: olha, Deus falou que você tem que libertar o povo. Aí o Faraó diz assim: Deus? Quem é Deus? Veja que os acontecimentos eles vão se repetindo, o mesmo comportamento da família de Abraão. Agora Faraó fala: quem é Deus? Eu não estou vendo esse Deus. Não, ele me falou que é para libertar. Não, não vou libertar ninguém, porque era mão de obra do Egito. Não vou libertar ninguém. Olha, se eu acho que é melhor você libertar, porque se você não libertar, vai acontecer umas coisas aí que você não vai gostar. Por exemplo, a água vai se transformar em sangue. Essa foi a primeira praga, não é isso? Não tem problema não, não vou libertar ninguém. Aí Moisés vai lá, toda a água do Egito se transforma em sangue. Olha que interessante. O Faraó diz assim: Moisés, está no capítulo 7, viu? A partir do versículo 14, a primeira praga, as águas se transformam em sangue. Aí Deus diz assim, aí Faraó diz assim: Moisés, vem cá, vai lá e fala para Deus que eu vou deixar o povo ir. Aí Moisés vai lá e fala assim: Senhor, transforme a água em água de novo, porque o Faraó vai deixar o povo ir. Aí Moisés volta e fala assim: Faraó, já virou tudo água de novo, pode liberar o povo. O Faraó fala assim: não vou liberar ninguém. O que nós temos aqui é um combate entre Deus e Faraó, sim ou não? Sim. Só que isso aqui é uma imagem de uma realidade maior. Por isso que eu falei no começo que nós íamos falar de imagem e realidade. Que imagem é essa? Deus é Deus, ele não é imagem de ninguém, ele é o próprio Deus, ele é a fonte de todo poder. Agora Faraó é a imagem do inimigo de Deus, e o reino do Egito é a imagem do reino das trevas. E o povo de Israel, que são os filhos de Deus, que estavam como escravos, é a imagem sua e minha. Nós estamos no reino, escravos no reino do pecado. Somos escravos do pecado. Essa é a imagem, né? A imagem ali do Egito mostra essa realidade. Essa é a realidade e não a imagem. E aí nós temos aqui um combate estabelecido entre Deus e Faraó, entre Deus e Satanás. Se foram 10 pragas, nós podemos dizer que essa foi uma batalha que teve, ou uma guerra que teve 10 batalhas. Se nós fôssemos falar em termos de luta, né? Quando eu era menino, eu gostava de assistir boxe. Na época do Maguila, do Mike Tyson, do Evander Holyfield, eu gostava de assistir boxe. E quando ninguém ia a nocaute, quando nenhum dos oponentes ia a nocaute, a decisão do vitorioso era por uma contagem de pontos. Aquele que venceu mais rounds era o vitorioso daquela luta.
Então, se aqui nós temos 10 pragas, podemos dizer que é uma luta em 10 rounds. Quem venceu o primeiro round? Deus ou Faraó? Quem venceu o primeiro round? Fala com convicção. Deus ou Faraó? Deus. Como que Deus venceu se o povo continuou escravo? É mesmo, então não venceu. Vamos pensar. O objetivo das pragas era qual? Libertar o povo. O objetivo das pragas era libertar o povo, sim ou não? Sim. Vocês estão dizendo que era libertar o povo. Então, se o objetivo da praga era libertar o povo, e quando veio a primeira praga o povo continuou escravo, quem venceu esse round? Faraó. Aconteceu a vontade de Deus de libertar o povo, ou aconteceu a vontade de Faraó de manter o povo escravo? Faraó venceu então. Faraó venceu. Mas aí Deus disse assim: tu venceu esse? Vou mandar outra praga. Foi rã para tudo quanto é lado. A segunda praga, as rãs. Foi rã para tudo quanto é lado. E o povo não aguentava. Era rã na cozinha, era rã no prato, era rã na cama. Era rã para em tudo quanto é lado. O povo andava pisando em rã, chutando rã, caindo rã das paredes, do teto. Era rã para tudo quanto é lado. Aí o Faraó disse assim: Moisés, vem cá, meu amigo Moisés. Vai lá e fala para Deus acabar com essas rãs que eu vou deixar o povo ir. Aí Moisés foi lá e falou assim: ó Senhor, o homem disse que vai deixar o povo ir. Tira as rãs. Aí Deus tirou as rãs. Aí Moisés foi lá e falou assim: olha aí, Faraó, Deus já tirou as rãs. Quanto a gente pode ir? Não, vocês não vão para lugar nenhum. Aqui quem manda é eu. O povo foi liberto na segunda praga, sim ou não? Quem venceu esse round? Deus ou Faraó? Faraó venceu de novo. Mas como pode Deus Todo-Poderoso perder para o ser humano que está fazendo ali o que ele quer? Como pode? Bom, eu me recuso a pensar que o Deus Criador do céu e da terra estava perdendo as batalhas para um homem. Eu me recuso a acreditar nisso. Porque se eu acreditar nisso, eu estou dizendo que o poder de Deus é limitado. E que em alguns momentos o poder do ser humano pode ser maior do que o poder de Deus. E isso não é bíblico. Eu não posso acreditar que o ser humano tem prevalência sobre Deus. Eu não posso acreditar. Então onde está a falha? Tem alguma coisa aqui que não está se encaixando. Sabe? Depois da segunda praga, quando o povo não vai, Deus diz assim: Moisés, é o seguinte, você agora vai pegar o seu cajado e vai tocar no chão, e todo o pó da terra vai se transformar em piolho. Alguém aqui sabe o que é piolho? Além de mim, tem alguém aqui que sabe o que é piolho? Então vou mudar a pergunta. Alguém aqui já teve uma criação de piolho? Quando eu estava na quinta série, eu estudava no período, é um horário de aula que por aqui não existe. Eu morava em São Paulo. E lá tinha um horário que a gente entrava 4h30 da tarde e saía 8h30 da noite. Eu estudava nesse horário. Esse é o horário que eu estudava. Então eu entrava 4h30, 8h30 eu saía. Então, na minha sala tinha uma menina que era muito linda, não tanto quanto minha esposa, mas na época eu achava ela muito bonita. E para minha defesa eu não conhecia minha esposa. Era muito bonita e todos os meninos da sala eram apaixonados por aquela menina. Assim, mas ela não dava moral para ninguém. E um dia aquela garota chegou atrasada. E só tinha um lugar na sala vazio. Era a carteira atrás de mim. E ela entrou na sala, pediu licença, entrou, e quando ela veio andando pro meu lado assim, meu coração foi parece que ia sair pela boca assim. Só por ter a sensação de que aquela menina ia sentar perto de mim. Aí ela sentou atrás de mim e eu me senti. Ela está atrás de mim. Num determinado momento da aula, ela tocou meu ombro. Quando ela tocou meu ombro, eu pensei: estou podendo. Eu olhei para trás e falei: oi. Ela disse assim: tem um piolho no seu pescoço. Ela disse: tem um piolho no seu pescoço. Piolho certamente saiu da minha cabeça e foi descendo no meu pescoço. Vou dizer uma coisa para vocês: só era um piolho. Não eram dois, só era um piolho. Pelo menos que ela viu. Mas o estrago que aquele único piolho fez na minha autoestima foi tão grande que eu nem queria mais voltar para a escola. Foi só um piolho. Agora imagina todo o pó da terra do Egito transformado em piolho.
Era piolho para todo lado, aquele povo estava desesperado. E aí a história se repete. Faraó diz: olha, diz para Deus tirar os piolhos que eu vou libertar o povo. Aí Moisés ia lá, Deus tirava os piolhos, Faraó dizia: não vou libertar ninguém. Queridos, se nós analisarmos essa história do ponto de vista de que as pragas foram enviadas para libertar o povo, nós vamos ter aqui 9 vitórias de Satanás, ou 9 vitórias de Faraó contra uma vitória de Deus. Então, na contagem dos pontos, seria 9-1. Então, a única coisa que eu posso pensar é que as pragas não foram enviadas para libertar o povo. Deus não queria com as pragas libertar o povo. Esse não era o propósito das pragas, não era libertar o povo. Mas pastor, eu sempre aprendi que era libertar o povo. Então deixa eu contar um segredo para você. Eu também sempre aprendi que era para libertar o povo, mas aprendi errado. Esse não era o objetivo das pragas. Porque quando Deus age para fazer uma coisa, Ele vai fazer, e ser humano nenhum vai frustrar o poder de Deus. Então, se Deus quisesse libertar o povo transformando a água em sangue, Ele tinha libertado o povo. Se Ele não libertou, então não é porque Faraó foi mais poderoso, não é porque Faraó venceu sobre Deus, não é porque Faraó impôs a vontade dele sobre a vontade de Deus, não, é porque Deus não queria libertar o povo com aquela praga. Vocês sabem que os egípcios, eles eram politeístas, eles acreditavam e cultuavam a vários deuses, e um dos deuses que ele cultuava era o próprio rio Nilo, era considerado um Nilo, era considerado um deus. Então todas as manhãs, a família real egípcia, eles se dirigiam ao rio Nilo, e aí eles tinham um momento de culto, de adoração para o rio Nilo. Eles adoravam o rio Nilo, porque eles consideravam o Egito é um país no meio do deserto. A única coisa que torna a vida possível no Egito é o rio Nilo, que é considerado aí como a crescente fértil. Se não fosse o Nilo, não existiria vida no Egito. Então o Nilo é considerado o doador da vida. Então todas as manhãs o faraó ia, depois da filha do faraó. Inclusive, foi conhecendo essa prática que a mãe de Moisés, Joquebede, coloca Moisés ali, que ela sabia que a filha do faraó estaria ali. Foi intencional o plano dela. Então eles iam para o Nilo, eles faziam uma oração ao Nilo, e depois eles cantavam um hino em homenagem ao Nilo, e depois recitavam um mandamento: não existe nenhum Deus antes do Nilo, porque se não tivesse o Nilo, não haveria vida no Egito. E esse mandamento é muito semelhante com o primeiro mandamento, né? Não terás outros deuses diante de mim. Então, essa semelhança entre os mandamentos nós temos em cada uma das pragas, numa correlação da característica de um Deus que foi atingido com essa praga. Por exemplo, a segunda praga foi a praga das rãs. Nós tínhamos ali a deusa Requete. Requete era uma deusa que a sua imagem era mostrada através de um corpo de uma mulher que tinha a cabeça de uma rã. Era considerada a deusa da fertilidade, e ela era adorada. Sua estátua era adorada ali. Se acreditava que quando tinha a estátua de Requete, naquela casa haveria fertilidade. Adorava aquela estátua. Então essas pragas foi quebrando a credibilidade de cada um desses deuses, que nesse momento da história do povo de Israel eram adoradores desses deuses. Foram 430 anos de escravidão, 430 anos em que o Deus do céu para eles se tornou uma lenda contada pelos seus antepassados, mas eles não conheciam esse verdadeiro Deus, eles não tinham relacionamento íntimo com esse verdadeiro Deus, eles não tinham experimentado o poder desse verdadeiro Deus. Então quando Deus manda a primeira praga, a segunda praga, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, até a nona praga, Deus estava destruindo a credibilidade que as pessoas depositavam nessas divindades pagãs, que não era Deus de verdade. Então o objetivo de Deus não era libertar, o objetivo de Deus era mostrar quem era o verdadeiro Deus. Esse era o objetivo de Deus. Só que a 10ª praga é diferente. Qual era a 10ª praga? Veja, que quando as primeiras pragas aconteceram, da primeira até a 9ª praga aconteceu, o poder de Deus se tornou notório. Era um Deus que não se via, não tinha uma imagem dele para se adorar, as pessoas não encontravam com ele pelas ruas, mas era um Deus que seu poder se fez notório, porque através de Moisés ele dizia: vou transformar a água em sangue, vai ter piolho, vai ter chuva de granizo, vai ter úlceras, olha, tudo vai ficar em trevas.
E tudo que ele falava acontecia. Ele era um Deus de palavra e fazia coisas que ser humano nenhum e nenhum outro Deus poderia fazer. Então a credibilidade de Deus ficou em evidência. Ficou em evidência quem era o verdadeiro Deus. E esse era o propósito das 9 primeiras pragas. Agora na 10ª praga, quando Deus disse, a 10ª praga vai ser o seguinte: toda casa que tiver crianças, o filho mais velho vai morrer. A morte dos primogênitos. Quem aqui é o filho mais velho? Eu não sou não. Eu sou do meio. Quem aqui é o mais velho? Então imagine, olha só como foi a orientação. Moisés, você vai orientar o povo a pegar um cordeiro. Esse cordeiro tem que ter 1 ano. Esse cordeiro não pode ter defeito. Vocês vão matar esse cordeiro. E aí esse cordeiro vai ser comido em família. Não pode ser cozido nem frito, tem que ser assado. Tem que ser assado esse cordeiro. E aí, Moisés, se a família for muito pequena para consumir esse cordeiro, se junta com a família mais próxima. Mas lembre, esse cordeiro tem que ter 1 ano, tem que comer assado e não pode ter defeito esse cordeiro. E o sangue desse cordeiro você vai usar como tinta. Vai pegar o sangue do cordeiro e vai pintar o portal das portas das casas. Cada família vai fazer isso. Porque tal dia o anjo vai passar e ele vai parar na frente da porta de cada casa. E quando ele parar na frente da porta daquela casa, se o portal da porta tiver pintado com o sangue do cordeiro, o anjo vai passar direto. Mas se não tiver o sangue do cordeiro na porta, o primogênito daquela casa vai morrer. Porque o cordeiro vai substituir o primogênito. Então quem não der importância nessa orientação vai ter o primogênito morto nesse dia. Essa foi a primeira praga que estava condicionada a uma atitude, que estava condicionada à obediência do povo. Todas as outras pragas não estavam condicionadas. Todas as outras pragas aconteceram, mas essa praga só aconteceria na casa daqueles que não obedecessem essa orientação do Senhor. Se eu fosse o filho mais velho, naquele dia que isso deveria acontecer, eu ia ser o primeiro a me levantar. E quando meu pai dissesse, não, eu vou trabalhar, eu ia dizer, não, o senhor não vai trabalhar antes de matar o cordeiro e pintar a porta. Porque eu já vi o que esse Deus aí pode fazer. Ele já transformou água em sangue, já teve piolho, já teve rã, já teve treva, já teve úlcera. Eu já vi o que esse Deus pode fazer. Ele mandou gafanhoto, destruiu toda a lavoura. E ele está dizendo que se não tiver o sangue do cordeiro na porta, o primogênito vai morrer. E eu sou o primogênito. Então o senhor não sai dessa casa hoje enquanto não pintar essa porta. Isso é o que eu faria se eu fosse o primogênito. O detalhe é que essa orientação se tornou conhecida em todo o território do Egito, tanto para israelitas quanto para egípcios. E eles mataram o cordeiro. Alguns passaram o sangue do cordeiro na porta e outros não. E quando o anjo passou no dia marcado, no momento estipulado, começou-se a ouvir pranto na terra do Egito. Os pais chorando e gritando desesperados, porque seu filho primogênito estava morto. Inclusive o filho do faraó morreu naquele dia. Porque negligenciaram a orientação de um Deus que já havia mostrado que era poderoso para fazer qualquer coisa. Não servia corante de uma planta vermelha, não servia sangue de galinha, tinha que ser o sangue de cordeiro. Quando o faraó se deu conta do que estava acontecendo, ele chama Moisés, e aí ele diz assim: pega todo o seu povo e sai da minha terra, não quero mais vocês aqui. O homem que aparentemente estava vencendo quando a vontade dele estava sendo imposta, agora ele liberta o povo, ele manda o povo embora. E ele faz isso por algo muito simples. Pela primeira vez em 10 pragas, Deus estava agindo para libertar o povo. Antes Deus estava agindo para se dar a conhecer ao povo. Agora Deus estava agindo para libertar o povo. E preste atenção no que eu vou dizer aqui para vocês. Não houve liberdade na primeira praga, porque a água que se transformou em sangue virou de fato sangue, mas era um sangue a partir de uma água, não era um sangue de cordeiro. Não houve liberdade na segunda praga, porque uma deusa com a cabeça de rã não pode salvar ninguém.
Não houve liberdade na terceira praga, na quarta, na quinta, na sexta, sétima, oitava e nona praga, porque só na 10ª praga tinha o sangue do Cordeiro. Não existe liberdade sem o sangue do Cordeiro. Não existe. Só houve liberdade na 10ª praga, porque só na 10ª praga o Cordeiro morreu. João Batista, certo dia, estava com seus discípulos e Jesus vinha se aproximando. Ele olha para Jesus e diz assim: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E João Batista estava dizendo é que aquele Cordeiro que morreu lá no Egito, ele era apenas uma imagem do verdadeiro Cordeiro que morreria para tirar o pecado do mundo. Sabe qual tem sido o nosso problema? Nosso problema é que nós estamos buscando liberdade a parte do sangue do Cordeiro. Esse é o nosso problema. Nós estamos buscando liberdade em recursos financeiros, nós estamos buscando liberdade em formações acadêmicas, nós estamos buscando liberdade em quem tem poder político, nós estamos buscando liberdade no apoio familiar, nós estamos buscando liberdade na satisfação do consumismo, nós estamos buscando liberdade em várias coisas, mas não no sangue do Cordeiro. O único que pode nos libertar de verdade é o sangue de Jesus Cristo. Só Jesus Cristo pode nos libertar. O primeiro Cordeiro que morreu na história humana era um símbolo do Cordeiro que morreria no nome do Calvário, Jesus Cristo. O Cordeiro no Monte Moriá, que substituiu Isaac, era um Cordeiro, era o símbolo do Cordeiro que morreria no Monte Calvário, Jesus Cristo. O Cordeiro que morreu na terra do Egito para substituir os primogênitos era um símbolo de Jesus Cristo, o Cordeiro que morreria para que eu e você não pudéssemos passar pela morte. E eu vou finalizar a mensagem dessa manhã explicando o conceito de morte. Porque muita gente pensa assim: olha, mas o Cordeiro morreu para que quem cresce nele não morresse, por que as pessoas continuam morrendo? É que a Bíblia apresenta duas mortes, a primeira e a segunda morte. E aqui nós precisamos entender qual foi a morte que Jesus morreu. Jesus morreu a primeira morte ou a segunda morte? Jesus morreu a segunda morte. Porque a segunda morte é a morte eterna. A segunda morte é a morte que não tem volta. Quem morre essa morte está perdido para sempre. Então Jesus morreu essa morte e venceu essa morte para que eu e você não tivéssemos que passar por ela. Jesus não morreu a primeira morte, não nos substituiu na primeira morte. Então nós podemos morrer a primeira morte, só que a primeira morte, a Bíblia diz que é como um sono, a gente vai se despertar dela. E aqueles que aceitam o sangue do Cordeiro não precisam passar pela segunda. Amém. Existe garantia de vitória para todos nós. Glória a Deus. Amém? Amém. Nós estamos aqui hoje com a Camila, a Aline. Ela está aqui porque ela entendeu que é o sangue do Cordeiro que liberta. Quer chamar o pastor Dai? Ele vai fazer com ela o voto batismal. E o que vai acontecer agora é algo fantástico. Existe uma coisa que nós fazemos aqui na terra que tem repercussão direta na eternidade, tem repercussão direta lá no céu. A gente faz aqui e imediatamente acontece algo lá no céu. Sabe o que é? Lucas capítulo 15. Quando alguém se entrega a Jesus Cristo, o céu se movimenta. Quando alguém se entrega a Jesus Cristo, tem uma festa no céu. Isso é o que diz Lucas 15. Então a sua decisão agora está fazendo uma festa no céu. Você gosta de festa? Eu também gosto. Só que eu não consigo dimensionar como é que é essa festa. Mas com certeza é uma festa muito maravilhosa. Então o seu nome vai ser escrito no livro da vida. Os anjos estão festejando lá no céu agora. Deve ser um momento muito lindo, muito especial. E você vai renascer. Você não escolheu nascer pela primeira vez, mas você escolheu agora nascer para o reino de Deus. O pastor Dai vai fazer o voto batismal com você e nós nos encontramos ali no campo daqui a pouquinho. Bom, Aline, nesse momento, vou fazer algumas perguntas para você. E eu peço à igreja que sempre que ela responder sim, que vocês digam amém. Amém. Certo? Primeira pergunta. Aline, você já entendeu que na Bíblia existe o Senhor e Salvador Jesus Cristo, que veio a essa terra, que morreu por você e que hoje você está se entregando a Ele? Sim. Amém.
Você compreendeu que a Bíblia é a palavra de Deus e que ela apresenta o modo de vida que devemos seguir até a volta de Jesus, com os 10 mandamentos, todos eles sendo válidos hoje, inclusive o Salmo? Sim. Amém. Você se compromete a partir de hoje viver da maneira cristã que Deus te pede, cuidando do seu corpo como o templo do Espírito Santo e usando ele para a obra de Deus? Sim. Amém. A penúltima pergunta. Você se compromete e deseja a partir de hoje levar para outras pessoas essa luz que te alcançou? Sim. Amém. E a última pergunta. Você deseja nesse momento, por sua escolha, ser batizado para que o seu nome seja no livro da vida e naquele dia, quando Jesus voltar, você possa subir com os saltos? Sim. Amém. Glória a Deus. Então, nesse momento a gente vai ter a música, enquanto a Alice se espera, pode se encaminhar aqui, a gente vai ter o batismo na sequência. Das águas, e quem já se sente perdido, vinde tomar e beber, e crie seus ouvidos, e nossa alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas, buscai o Senhor, enquanto se pode achar, invocai o seu nome, enquanto perto ele está. Deixe o ímpio seu caminho, deixe o homem seus pensamentos maus e volte pro Senhor. Todos vós que tendes sede, vinde às águas, e quem já se sente perdido, vinde tomar e beber, incline seus ouvidos e vossa alma viverá. E quem estiver com sede, vinde às águas, buscai o Senhor, enquanto se pode achar, invocai o seu nome, enquanto perto está. Deixe o ímpio seu caminho, deixe o homem seus pensamentos maus e volte pro Senhor. Todos vós que tendes sede, vinde às águas, e quem já se sente perdido, vinde tomar e beber, incline seus ouvidos e vossa alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. Quem estiver com sede, vinde às águas. Antes de eu cantar essa música, ela é uma música cantada em primeira pessoa. Ela se chama Cristo Seja em Mim. É uma música que fala como nós deve ser o nosso relacionamento com Deus, como nós desejamos estar juntos com Ele. Eu peço para Ele que toda vez que você escute
mim ou eu quero que você imagine como se fosse o seu relacionamento com Deus. Eu creio que seja a vontade das pessoas aqui na igreja, pelo amém que eu ouvi, que esse mesmo relacionamento que está nessa música seja o mesmo relacionamento da Ana. Pode soltar. Seja o princípio do durante, seja tudo a cada instante, desde quando eu acordar até quando de noite for, seja em mim tão notável sua presença, que a minha voz se cale e que fale o teu amor em cada gesto meu, que isso tudo seja em mim, em todos os sentidos, que isso seja em mim. Jesus, sua presença é o que me faz viver, é o pão que me alimenta. Onde estaria eu se não por teu amor, sem ter tua bondade agindo em meu favor, a tua doce paz. Mesmo que nós sejamos batizados, devemos agora retornar um pouquinho no tempo, nos recordar do nosso batismo. Qual o sentimento que nós
dia, Pai, o desejo mais profundo do nosso coração, o tamanho da obra que temos por Cristo. A tendência é que o tempo vai passando e a gente vai ficando mais frios, nós vamos esquecendo daquele primeiro amor, daquela paixão, daquela vontade de servir ao Senhor, e a gente vai levando a vida cristã como se fosse algo secular, algo banal. Então, toda vez que nós temos um batismo, nós temos um milagre. Porque o batismo não é um evento qualquer. O batismo é um evento espiritual e ele é um milagre. Então, o batismo ele demonstra o desejo de um coração se render completamente ao Senhor. E embora a sua idade seja muito pouca, você se mostra muito grande, muito inteligente e muito corajosa. Que você está fazendo uma escolha que muitas pessoas precisam fazer. Mas talvez pela fé está sendo provada, talvez pela circunstância, algumas pessoas vão jogando essa decisão um pouco para frente. E a decisão do batismo não é uma decisão para o futuro. A decisão do batismo não é quando eu estiver pronto, eu vou me batizar. A decisão do batismo não é futuramente eu quero me batizar. Essa não é a decisão do batismo. A decisão do batismo, como fala na Bíblia, é que hoje eu tenho a tua salvação. Hoje, a decisão do batismo é hoje. Você toma essa decisão hoje. Por isso você está aqui. Eu quero, antes de batizá-la, fazer o primeiro apelo. Eu vou fazer um apelo depois, mas vou fazer o primeiro antes de batizar. O primeiro apelo que eu vou fazer é para aqueles que já foram batizados. Relembre do primeiro amor. Aproveite esse momento solene para renovar sua aliança com o Senhor. Talvez algumas coisas que você abandonou lá quando você iniciou sua caminhada cristã voltaram a fazer parte da sua vida, se tornaram comuns. Mas no fundo você sabe, porque o Espírito de Deus fala na sua mente, toca no teu coração, que essas coisas elas se distanciam do Senhor e da eternidade. Então aproveite esse momento solene para que você possa renovar sua aliança com o Senhor e decidir visualizar a eternidade, almejar a eternidade. É um momento de renovação. Para você que acha que precisa passar por essa experiência da renovação, compromisso com Deus. Só você e Deus. Eu vou pedir para você levantar a sua mão. Não você está, só levanta a sua mão. Senhor, eu preciso renovar o compromisso com o Senhor. Eu preciso ser mais fiel ao Senhor. Amém. No final eu vou orar por essas pessoas. Mas agora, aí, você vai nascer de novo. O milagre do novo nascimento. E eu estou aqui com você dentro desse batistério, desse tanque, porque eu estou atendendo o desejo do teu coração. E esse desejo do teu coração é fruto da ação do Espírito do Senhor na tua vida. Seu nome vai ser escrito no livro da vida do Cordeiro. Você, quando sair da água, você não será mais a mesma pessoa que entrou na água. Porque você vai sair da água para ter uma nova caminhada todos os dias com Jesus Cristo. Mais que isso, todos aqueles que nascem no reino de Deus, nascem como missionário. Você vai se transformar numa missionária para impactar a vida dos seus colegas de escola. Para impactar a vida dos teus colegas que moram próximo da tua casa. Você vai ser uma luz que vai iluminar a vida das pessoas que estão à tua volta. Você vai sair desse tanque hoje, vai sair para salvar. Você entrou para ser salvo, vai sair para salvar. Mas antes de batizar alguém, eu quero estender o convite para a família, que esteja mais pertinho, para vir aqui na frente. A gente está bem junto aqui nesse momento, que é muito especial. Não é verdade?
Aline, atendendo o desejo do teu coração, como ministro do Santo Evangelho, em obediência ao mandato do Senhor Jesus, eu tenho a alegria de, nesta manhã, diante da igreja, da tua família, dos teus amigos e diante do Senhor, te batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos dizem amém. Estou vendo decisões sendo tomadas. Quando eu estou aqui dentro, eu estou vendo pessoas entregando o coração a Jesus Cristo. Quando eu estou aqui dentro, eu vejo o significado da existência. Eu vejo a importância do sacrifício de Jesus Cristo. Quando eu estou aqui dentro, eu tenho vontade de permanecer aqui dentro.
meu maior sonho é ficar com os braços doendo, com as articulações dos braços inchadas, batizando pessoas. E quando a gente batiza uma pessoa, o nome dessa pessoa é escrito no livro da vida. Quando a gente batiza uma pessoa, significa que Deus venceu, Satanás perdeu. E eu estou falando nessa manhã para pessoas que ainda não passaram pela experiência do batismo. Eu sei que tem pessoas que ainda não passaram por essa experiência. Eu sei que eu estou falando nessa manhã para pessoas que podem estar pensando assim, mas será que eu posso? Será que existe salvação para mim? Será que Deus me aceita? Talvez tem gente que está pensando assim, o pastor está falando isso agora porque ele não me conhece, ele não sabe o que eu fiz. Deixa eu dizer uma coisa para você, preste muita atenção no que eu vou lhe dizer agora. Eu não te conheço, não sei o que você fez. Não sei se você se acha pecador demais. Eu sei que eu me conheço, eu sei o que eu fiz. E ainda assim Deus me deu a oportunidade de ser o pastor da sua igreja. Deus tem planos maravilhosos para você, para a sua vida. E eu quero fazer um apelo ao teu coração. Eu quero que você nesse momento pare e permita que o Espírito Santo impressione a sua mente. Quero que você nesse momento sinta o toque do Espírito Santo e escute a sua voz. Porque tem mais pessoas aqui nesse auditório a quem Deus quer salvar. Tem mais pessoas. Se tem alguém, eu sei que tem, mas se você sente que Deus está falando com você de forma profunda e intensa, vou pedir para você levantar sua mão. Eu quero orar com você. Levante sua mão. Levante sua mão. Eu seja louvado. Eu não quero orar com você sentado. Eu quero que você fique de pé. Agora eu vou me dirigir a um grupo especial. Somente aqueles que ainda não foram batizados e desejam um dia se batizar, desejam um dia se entregar a Jesus Cristo. Você precisa dar o primeiro passo. E o primeiro passo é agora. Eu quero orar com você, mas você me permite. Tem alguém que precisa se entregar com você através do batismo, quer que você me ligue. Eu vou fazer a última oração, orando pela renovação da aliança e orando para que a sua caminhada seja intensa com Jesus Cristo. E eu vou ser paciente, por um motivo simples. Deus é paciente. Ele foi paciente comigo. Então eu sou paciente. Eu vou aguardar um pouquinho. Amém, que seja louvado. Pode vir. Está unida nossas trabalhadoras. Antes de orar por todos e por você, eu vou perguntar de novo: tem mais alguém? Se tiver, podem vir. Nós vamos orar. Temos aqui as duas oradoras. Pode parecer um gesto simples, pode parecer sem importância, mas esse é o primeiro passo. E o segundo não virá se o primeiro não acontecer. Nem o terceiro esse poder. Então, antes de orar, eu vou perguntar mais uma vez: tem mais alguém que deseja mostrar para Deus a intenção do seu coração? Pode vir. Sabia que ser óbvio? Sabe o que está acontecendo aqui? Sabe o que está acontecendo aqui? São os nossos exploradores. Deus já está aqui, né? Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, toda honra e glória seja dada ao Senhor e ao seu nome. Nós agradecemos ao Senhor pela entrega da lei. O Senhor a receba em seus braços de amor. Ela vai ter uma caminhada que nem sempre será fácil. Ela vai ter que lidar com decisões, situações em que ela terá que fazer escolhas. Que ela nunca possa perder a referência de Jesus Cristo. E que as suas escolhas ela possa ser o mais assertivo possível. Que ela decida não caminhar nem um dia sozinha, que ela possa caminhar
coloco na tua presença todos nós que já fomos batizados. Fizemos uma aliança, um compromisso com o Senhor. É possível que ao longo da nossa jornada, da nossa caminhada, nós tenhamos tido algumas quedas. Mas nesse momento nós queremos reconsagrar nossa vida ao Senhor. Renovar a nossa aliança, o nosso pacto contigo. Não simplesmente te obedecer, mas de sermos missionários. E aqui, Senhor, está diante do teu altar alguns meninos e meninas que são especiais para os seus pais, as suas famílias, mas antes de tudo eles pertencem ao Senhor. Ajude-os a se prepararem para o dia do seu batismo, conhecerem a palavra, aprender a caminhar com Jesus Cristo, para viverem um relacionamento de intimidade com o Senhor. Nós pedimos essas bênçãos confiando nos méritos do Senhor. Amém. Amém.